Olá, boa noite, a paz seja com todos. Estou aqui fazendo a minha caminhada noturna, rotineira, e me lembrei de uma história que me ajudou bastante e eu quero compartilhar com você. Conta a história que um cidadão morador da capital de São Paulo foi um dia, um cara cheio de conhecimento, faculdades, conhecedor da inteligência artificial e resolveu ir pescar no Pantanal. Chegou lá no Pantanal e aí conversou com o pessoal e falou: olha, eu quero pescar, mas eu quero ir para uma cidade, para um lugar assim, para um rio bem longe da civilização, bem isolado mesmo. Então informaram para ele, o cidadão informou para ele: ó, você está de carro? Tô de caminhonete. Então você vai andar 150 km com a sua caminhonete, estrada de asfalto, e lá você vai pegar uma estrada de chão. Tem uma placa lá, você pega a estrada de chão, manda mais uns 100 km de estrada de chão. Vai chegar no lugar onde a estrada acaba. Você vai ter que deixar a sua caminhonete lá na casa de um cidadão, falou o nome do seu Cido, e o seu Cido vai aguardar, e daí você vai falar com o seu Cido, e ele vai te instruir, e vai te alugar um burrinho, onde você vai pegar suas tralhas e botar nas costas desse burrinho, e vai andar numa picada mais uns 20 quilômetros, porque lá não entra carro, numa picada com o burrinho, puxando o burrinho para levar suas coisas, e vai chegar à beira de um rio, e lá na beira do rio vai morar o Zé e o filho dele. O Zé é viúvo, mora só ele e o filho. E aí você vai pedir pro Zé para pescar, porque lá é o lugar, ele vai te mostrar uma ilha, e ele ou o filho dele vai atravessar o rio, e você vai chegar naquela ilha lá, e lá é um lugar bem distante para você pescar. Tá bom, assim ele fez. Como foi pedido, chegou, pegou o burricó e chegou até na casa do Zé. Chegando lá, o Zé não estava, tinha ido caçar, só estava o filho dele, um garoto de uns 14 anos de idade. E ele então conversou com o garoto falou: não, eu levo você na ilha lá. E assim então entrou dentro do barco e está conversando com o garoto e batendo papo com o garoto, e o garoto ajeitou as coisas dele, se ajeitou, e estão caminhando, estão entrando no barco e começaram a entrar rio adentro. E ele começou então a perguntar para o garoto como era a vida ali, se o garoto já conhecia a cidade. Ele falou: olha, fui 2 vezes na cidade. Com 14 anos de idade, você foi 2 vezes só na cidade? Nossa, você perdeu uma boa parte da sua vida, não conhecer a cidade. Você tem televisão aqui? Ele falou: televisão? O que é isso? Não sei o que é isso. Você não conhece televisão? Você nunca viu televisão? Não sei o que é. Nossa, você perdeu uma boa parte da sua vida. E telefone celular? Não sei o que é isso, o garoto falou. Você não conhece o celular? Você não tem? Não sei o que é isso, não sei. E foi conversando, e absurdo aqui, ele falou: meu Deus, você perdeu uma grande parte da sua vida por... E na escola, sabe ler, escrever? Eu também não sei o que é isso. Nunca aprendi esse negócio aí de ler, de escrever, não sei o que é isso. Ele falou: meu Deus, você perdeu uma grande parte, uma grandíssima parte da sua vida por não saber nada dessas coisas. E ele começou a entreter o menino, e naquela curiosidade toda, o menino olhando para ele e se perdeu e bateu o barco numa pedra e o barco virou. E ele então começou a se bater e pediu socorro para o menino: me ajuda, me ajuda. O menino falou assim: você não sabe nadar? Ele falou: não. Perdeu a sua vida todinha. No lugar que o menino morava, para sobreviver, precisava saber nadar. Nada daquilo que ele sabia interessava lá. Então a gente precisa entender cada pessoa em cada lugar onde ela vive, onde ela sobrevive, a cultura dela, a necessidade dela, o tempo dela, para a gente respeitar ela no meio em que ela vive e saber que aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho é importante onde eu estou. Onde aquela pessoa respeitar, que onde aquela pessoa está é importante aquilo que ela tem e aquilo que ela é. Quando a gente aprender a entender isso, a gente vai aprender a respeitar o próximo, amar as pessoas e aprender a respeitar cada um no meio em que ela vive. E aprender a valorizar o meio que eu vivo, que é para mim, não é para o outro. Que Deus abençoe a todos.